Olá pessoal, sou o professor Tavares. Vamos iniciar aqui a nossa primeira videoaula da disciplina Banco de Dados 1. Vamos tratar aqui dos conceitos básicos, relacionados justamente ao nosso tema Banco de Dados. E como não poderia ser diferente, o primeiro conceito a ser explorado é justamente o conceito de dados. Nós estamos na nossa disciplina Banco de Dados. O que são dados? Dados são fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem um significado implícito. O que entendemos aí com fatos conhecidos? Ok, vamos construir um banco de dados para uma universidade. Quais são os fatos conhecidos no contexto, de uma universidade? Alunos, disciplinas, horário, né? E que significado implícito ele pode representar esses dados? Por exemplo, eu quero saber a relação de alunos aprovados por curso, por disciplina, né? Então, a partir desses dados, a gente pode gerar o que a gente vai posteriormente definir, informações que vão permitir justamente explicitar esse significado implícito que nós estamos tendo hoje na construção do nosso banco de dados e a partir do conceito de dados. Ok? Uma outra conceituação mais elementar que dados são valores fisicamente registrados num banco de dados. Ok, apresentada aí a conceituação de dados, nós vamos agora exemplificar. Então nós temos aqui, imaginando uma empresa, diferentes dados que podem ser registrados, no contexto de uma empresa. Seus empregados, seus departamentos. Então nós temos aqui, dados relacionados com o empregado e nós temos aqui dados relacionados com o departamento. Bem, esse conceito aqui, posteriormente, a gente vai amadurecer é o conceito de tabela. Então, nós temos aqui duas tabelas, uma tabela empregado e uma tabela departamento. Mas, por enquanto, esse conceito é só genérico. Posteriormente, ele vai ser detalhado. Bem, esse dado que representa, essa tabela que representa os dados de empregados de uma empresa, ele tem atributos, Número, todo empregado tem um número, tem um nome, tem um salário, tem um departamento. Bem, cada linha dessa tabela representa um conjunto de dados. Então, nós temos aqui o empregado José Silva, o número dele é 32, o salário 380 e ele é do departamento 21, e assim sucessivamente. Então, cada linha dessa é um registro, que representa um conjunto de dados, da empresa, cada linha representa um funcionário. Esse funcionário ele possui dados, que é o seu número, nome, salário e departamento. Explorando aqui os dados de departamento, nós temos que todo departamento tem um número, tem um nome e tem um ramal. Então, cada registro deste aqui, do departamento, representa um departamento. Então, todo registro é um conjunto de dados, Então, cada registro desse, ele inclui um número e departamento. Então, exemplo aqui, departamento pessoal. O número dele é o 21 e o ramal desse departamento ele é ramal 142. E assim sucessivamente. Cada linha, cada registro representa um conjunto de dados. E assim a gente tem uma visão prática, do banco de dados, existente, numa empresa. Então, exemplos de dados, a serem registrados no banco de dados de uma empresa. Aqui à direita, abaixo, nós temos, o universalmente conhecido, um símbolo que representa o banco de dados. Então, na área de tecnologia da informação, sempre que aparecer essa figura ela é representativa de um banco de dados. Então, qualquer diagrama, que tenha na área de tecnologia da informação que apareça esse tonel ele simboliza justamente
banco de dados. Então, exploramos que conceitualmente dados são fatos conhecidos que deverão ser registrados num banco de dados. Então, essa figura ela exemplifica justamente a importância hoje, né, do banco de dados no contexto empresarial. Então, imaginemos aí uma grande construtora. Que fatos são esses que poderão ser registrados num contexto de uma grande construtora? Então, vamos exemplificar. Então, o cadastro de funcionários, os cadastros de fornecedores, né, seus engenheiros, seus gestores, seus mestre-obras, seus serventes, né, então toda a força de trabalho deverá estar registrada em seu banco de dados. As incorporadoras que irão realizar negócios com essa grande construtora, todas as obras, né, deverão ser registradas, a gestão das obras, né, também serão registradas aonde? Em seu banco de dados. Toda a contabilidade da empresa, ela deverá estar registrada no banco de dados. Todos os suprimentos, equipamentos, materiais deverão estar registrados no banco de dados. Toda a parte financeira, né, fluxo de caixas, entrada e saída de caixa, tudo, né, toda a parte financeira deverá estar registrada em seu banco de dados. Toda a gestão de RH, né, direitos trabalhistas, salários, folha de pagamento, então tudo deverá estar registrado no banco de dados. Todos os dados relacionados com as frotas, né, deverão estar registrados em seu banco de dados. Enfim, né, isso destaca a importância do banco de dados hoje no contexto empresarial. A gente pode até afirmar que o banco de dados hoje é um grande ativo, cujo valor é intangível, né? Hoje nós estamos vivendo hoje no contexto da sociedade da informação e um dos valores é esse, né? A intangibilidade de determinados ativos, e um deles é o banco de dados. Esse ativo em determinadas empresas, eles são tratados com risco zero, né? Imagina um grande banco perder o seu banco de dados. Então, isso é risco zero, isso não pode ocorrer. Então, é disso que nós estamos tratando, a importância, né? Justamente, nós queremos agora, no início da disciplina, né, destacar a importância, né, de um banco de dados hoje no contexto, né, da tecnologia da informação. Essa ilustração ela é figurativa, né, para destacar a importância hoje dos bancos de dados no contexto mundial. É como se tudo no mundo hoje tivesse em banco de dados. Então, se a gente visualizar isso numa forma de dados das redes sociais, dados das grandes corporações, dados dos governos, dados biológicos, genéticos. Então a gente pode levar isso a todas as áreas de conhecimento no mundo, né, que os dados estarão armazenados em algum banco de dados, sendo que algum desses bancos de dados eles são integrados. Então, conceitualmente, né, apresentamos anteriormente que dados são fatos conhecidos que podem ser registrados, que possuem um significado implícito. Decorrente dessa conceituação, nós podemos conceituar informação como um conjunto organizado de dados apresentados de uma forma significativa e útil para os seres humanos. A informação nada mais é do que o dado submetido a atividades de processamento, como cálculo, comparação, ordenação, classificação e resumo. Bem, então estão aí dois conceitos fundamentais no contexto, de banco de dados: dados e informação. A seguir, nós vamos visualizar uma figura que esclarece, né, de forma diagramática esse conceito, né, o relacionamento entre os dois conceitos.
Ok, vamos entender um pouco melhor o conceito de informação na figura a seguir. Então, nós temos aí um banco de dados, ok? Já está bem claro aí que esse container representa um banco de dados. Esse banco de dados, ele vai ser processado por um sistema de informação, né? Destaco aqui uma das dimensões do sistema de informação é a tecnologia. E na tecnologia justamente está aqui o que é importante, né, nessa nossa conceituação, que é o software, ou seja, um programa de computador. A partir desses programas de computador, esse programa de computador que vai permitir justamente o processamento desses dados, gerando o que? A informação para quem? Para uma determinada empresa. Então o que a gente vê aí é o nível, são os níveis, né, gerenciais existentes, né, numa determinada empresa. A gente pode ver aqui, tipo, se for uma cadeia de lojas, né, nós temos aqui nível operativo, nós encontramos o gerente de uma loja, né, nós temos o nível tático, um diretor regional desta mesma cadeia de lojas, e no nível estratégico nós temos lá o executivo, né, responsável por uma determinada área da empresa, RH, vendas, produção ou outra. Então, essa figura ela é bem representativa, né? As informações são geradas para as empresas, né? E de acordo com os seus níveis gerenciais, para quê? Para que, né? A informação serve para quê? A gente pode destacar, em primeiro lugar, para a tomada de decisão. Essa é uma das grandes finalidades de geração de informação. Outra é para o controle administrativo numa determinada empresa. Então a gente pode também destacar essa segunda aplicação. Essa figura permite complementar o entendimento anterior, né, da geração da informação a partir dos dados. Então nós temos aqui, né, um banco de dados, né, com dados de produtos. Logicamente, nesse mesmo banco de dados nós vamos ter dados das vendas, dados das lojas, e a partir de um determinado programa de computador, né, ou software, que é um componente da dimensão tecnologia de um sistema de informação, esse software ou programa de computador ele vai processar esses dados que estão no banco de dados e gerando o que? A informação. Né? Nesse caso aqui nós temos uma informação gerencial sobre a venda por loja. Então nós temos aqui a loja número 122 da região de vendas Noroeste. Bem, então qual é a grande finalidade da geração dessa informação? Primeiro grande objetivo é justamente permitir ao gestor, né, ao gerente, uma tomada de decisão, caso necessário. Um segundo grande objetivo é justamente o controle administrativo da empresa. Esta figura, né, introduz um novo conceito, que é o conceito de conhecimento. Conhecimento hoje, na atual sociedade da informação, que tem dois pilares, um deles é a tecnologia da informação, o segundo são os valores intangíveis. Esses valores intangíveis, dentre eles, podemos destacar que a marca de uma empresa, é bom lembrar que o nosso contexto aqui é o contexto empresarial. Outra é a inovação. O outro valor intangível é o conhecimento, entre outros, né? Então, destaco aqui o conhecimento como um valor intangível de uma empresa. E vamos agora tentar relacionar esse conhecimento com justamente a nossa base de dados, que é o nosso tema principal aqui no nossa videoaula. Então nós temos aqui, nós já vimos anteriormente, que os dados, a partir dos dados são explicitados significados. Esses significados eles geram o quê? Informação. Essas informações elas são disponibilizadas para os gestores, os tomadores de decisão, usuários. E a partir dessas informações, os usuários tomam ações ou atitudes. E essas ações ou atitudes, elas corroboram para quê? Para o amadurecimento desse conhecimento. Então,
né, no dia a dia, informações são geradas, por exemplo, né, um dos grandes objetivos é tomada de decisão. Essas tomadas de decisão são tomadas pelos gestores, algumas corretas, outras incorretas, e com o tempo, o que vão gerando? O amadurecimento do conhecimento. Um exemplo que eu posso destacar aqui são geradas, por exemplo, numa empresa, as melhores práticas. A partir de ações, atitudes corretas, essas melhores práticas são registradas e problemas futuros podem ser embasados nessas melhores práticas. Então, isso é um exemplo, né, do uso do conhecimento né, numa empresa. A partir, né, de uma boa base de dados, um bom projeto de banco de dados, uma base de dados, nós podemos gerar informações competentes e a partir dessas informações competentes, ações e atitudes dos usuários, né, dessas informações, eles vão corroborar para o amadurecimento do conhecimento empresarial. E o que a gente pode ver aqui é justamente que existe uma agregação de valor a partir dos dados. Os dados são agregados valores, né, são geradas informações, porque são explicitados significados a partir desses dados. Então, e a partir dessas informações, existe hoje mais uma agregação de valor justamente para, né, na geração do conhecimento empresarial. A definição de banco de dados é uma coleção de dados persistentes usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa, né, de acordo com o DATE, que é nossa bibliografia base. A palavra persistente, porque os dados são armazenados, eles não são perdidos, né? Então, independente se o computador está ligado ou desligado, posteriormente a gente acessa esses dados porque eles ficam de forma persistente lá no banco de dados. E, complementando essa definição, né, um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, chamado mini-mundo ou universo do discurso. A gente sempre constrói, vamos ver posteriormente, a gente sempre constrói um banco de dados como, né, com uma atividade específica. Eu não consigo construir um banco de dados para atender genericamente um mundo. Então, quando a gente vai construir um banco de dados, tem que definir qual é o escopo, qual o mini-mundo, qual o universo do discurso. Então, construir um banco de dados para uma universidade, construir um banco de dados para uma locadora de fita, construir um banco de dados para uma rede de farmácias. Então, isso aí é importante, né? Essa contextualização, né, do banco de dados. E as mudanças no mini-mundo são refletidas no banco de dados. O funcionário mudou de endereço, vai refletir. O preço do produto alterou, vai refletir no banco de dados. Ok? Apresentados os conceitos de dados e banco de dados, vamos ir subindo um pouco mais de nível. Então nós vamos apresentar agora, nós vamos explorar o conceito de sistema de banco de dados, que na verdade ele integra conceitos anteriores. E destaco aqui, né, o surgimento de um elemento denominado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD. Né? O SGBD é um software. Qual a grande finalidade do SGBD? Ele permite toda a definição de dados e manipulação de dados, ou seja, qualquer acesso ao banco de dados, ele vai ocorrer por meio de um sistema gerenciador de banco de dados. Então está aí onde cresce a importância, né, desse software SGBD. E aqui aparecem os principais usuários, né, de um banco de dados, de um sistema de banco de dados. Então nós temos aqui programas de aplicação, que estou chamando aqui de softwares ou programas de computador. São aplicações que acessam os dados. Esse acesso vai sempre ocorrer por meio do SGBD, né, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né, intermediando esse acesso. Ou usuários finais, eles podem acessar os dados diretamente por meio do SGBD, acessar os dados diretamente sem a necessidade de existência de um programa de computador, né, uma aplicação. Isso aqui mostra aí os três principais componentes, né, no sistema de banco de dados, que é o SGBD, o banco de dados propriamente dito, e seus usuários.
O quarto componente ele está implícito aqui, que é o hardware, né? Já que a gente tem um SGBD como software, eu preciso, né, ter um hardware que permita eu instalar a instalação do SGBD e de seu banco de dados. Normalmente, o computador onde se instala um sistema gerenciador de banco de dados, ele é denominado de servidor de banco de dados. Mas esse conceito vai ser detalhado posteriormente. Essa figura, ela complementa a figura anterior, né? Ela tem a mesma finalidade de ilustrar um sistema de banco de dados. Então, aqui nós temos aqui, no geral, um sistema de banco de dados, que ele, né, inclui o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que, como foi falado anteriormente, é um software, que ele permite processar consultas e programas, né? Então isso é importante. E ele é o software também que permite acessar os dados armazenados. Em relação aos usuários, também já foi explorado, né, na figura anterior. Agora, o que tem, assim, de novo, que surgiu no detalhe do SGBD, é justamente aqui dois depósitos, né? Assim, dizendo, eu tenho aqui um banco de dados, um depósito para o banco de dados e um depósito para a definição do banco de dados que nós vamos denominar de metadados. E para explorarmos justamente a existência desses dois depósitos, né, um depósito de dados e um depósito de definição do banco de dados, que são os chamados metadados, nós vamos explorar esses dois conceitos na figura a seguir. Então nós temos aqui um dado, né, dados de um conceito chamado departamento, né? Então esse conceito que posteriormente que a gente vai aprofundar, isso aqui é uma tabela, isso é uma definição. Essa definição, ela é feita onde? Como metadado. E essa tabela departamento, ela tem 3 colunas, tem 3 campos, tem 3 atributos. Significa que todo departamento ele tem um número, ele tem um nome e ele tem um ramal, certo? Ok? Então, isso é o que a gente chama de metadado. Então, metadado é dado do dado. Por quê? Quais são os dados? Isso aqui é um dado. Então, o departamento 21, pessoal, ramal 142. Isso aqui é um dado. Ok? Isso aqui vai ser armazenado no banco de dados. Tranquilo. Agora, esse 21, que dado é esse? Opa, 21 é o número do departamento. Ou seja, na definição do dado, nós temos um metadado, dizendo que o dado 21 corresponde a qual dado? Ao número do departamento. O pessoal, nome do departamento, pessoal, corresponde a que metadado? Ele corresponde ao nome do departamento. Então, assim, a gente tem em um banco de dados, o SGBD ele gerencia o armazenamento das definições do banco de dados. Então, antes que os dados possam existir, nós temos a definição do dado, que é uma tabela chamada departamento, ok? Essa tabela tem 3 atributos, 3 campos, número, nome e ramal. Então, esses metadados eles vão estar armazenados, né, num local específico, né, chamado definição do banco de dados. E os dados propriamente dito, cada registro, né, cada linha desta tabela, aí sim, esses dados serão armazenados no banco de dados. Então é importante esse conceito. O objetivo dessa figura agora é nós mostrarmos como funciona a interação entre os componentes de um sistema de banco de dados apresentados anteriormente. Então, como foi afirmado,
todo acesso a um banco de dados ele ocorre por meio de um sistema gerenciador de banco de dados. E a partir daí nós podemos ter dois usuários, né? Um deles é justamente um usuário utilizando o programa de computador, uma aplicação ou software. Então, vamos exemplificar aqui, por exemplo, um aluno da Unicarioca que deseja obter o seu histórico escolar. Então, ele interage com o sistema acadêmico da Unicarioca, que tem como opção lá a geração de um histórico escolar. O sistema acadêmico, por sua vez, envia uma requisição ao Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, o SGBD, que por sua vez ele acessa o banco de dados e obtém os dados necessários para a geração do histórico escolar. Com os dados disponíveis, o sistema acadêmico que ele faz? Ele formata esses dados, organiza e gera a informação desejada ao aluno, que é um histórico escolar. Então, assim, a gente exemplifica, né, uma forma de usuário acessando o SGBD. Uma segunda forma é justamente acessar o SGBD diretamente, utilizando uma linguagem de consulta que nós vamos detalhar mais à frente, que é a linguagem SQL. Então, o usuário ele pode acessar, obter uma determinada informação diretamente a partir do SGBD de forma interativa. Então, imaginemos que nós temos aí um pequeno sistema de gestão de uma loja de calçado, que o gerente deseja saber qual foi o vendedor que mais vendeu calçado amarelo num determinado período. Então, essa consulta não está disponível no sistema de gestão. Então, aquele vendedor ele entra em contato com a equipe de TI. A equipe de TI vai elaborar uma consulta utilizando a linguagem SQL e rapidamente essa consulta, essa informação é gerada. E a equipe de TI repassa essa informação ao gerente que fez a requisição aí daquela informação. Então, dessa forma, aí, a gente tem dois exemplos aí de acesso de usuários, né, acessando um sistema de banco de dados, utilizando um programa de computador ou diretamente utilizando uma linguagem de consulta chamada SQL. Com isso, nós encerramos aqui a nossa videoaula sobre conceitos básicos de banco de dados, né? Lembrando que os principais conceitos incluem o conceito de dados, né? Posteriormente, na sequência, nós vimos a conceituação de banco de dados e complementando aí, fechando o escopo, nós vimos o conceito de sistemas de banco de dados. E até a próxima.